eu me lembrava de uma frase que o fundador da comunidade Shalom falava, que para ele a imagem que ele tinha de liberdade não era de um pássaro voando, mas de Cristo crucificado, né? E é impressionante porque como o senhor partilhava, né? Às vezes a gente vai tendo o pecado mesmo, né? O mundo mesmo vai distorcendo a nossa visão e a gente vai vendo a libertinagem como a liberdade, né? Vai trocando esses valores, assim, e a gente vai perdendo, né? Muito, muito, até dentro mesmo das estruturas da igreja, né? Eu percebo, eu não sei no Opus Dei, mas na comunidade Shalom posso falar com propriedade que muitos vão se confundindo às vezes, né? E tanto consagrados quanto pessoas que ainda estão frequentando ali grupos de oração, às vezes num momento de crise vão acreditando que se eu tivesse a liberdade, né, eu não estaria assim, né, e às vezes vão se confundindo, assim, vão sofrendo essa tentação mesmo, praticamente, né. E é algo belo, né, a liberdade é algo tão belo, né, eu gosto muito, assim, de olhar para minha história e perceber que eu não teria como dar a minha vida, né, se eu não tivesse ela nas minhas mãos, né, ou seja, se eu não fosse livre, eu não teria como dar a minha vida a Deus, né, se eu tivesse, enfim, com amarras aí da minha vontade, Exatamente, que me exatamente, é isso prendem com a mesmo. santidade, né. Exatamente, é. Tem um exemplo que São Zé Maria gostava, que era o exemplo de uma criança que contava um padre do Opus Dei, e na época ele estava vivo, e essa história ele gostou, né? Era o seguinte, era um padre que foi numa favela, né, e encontrou uma criança que tinha mais ou menos 5 anos, e carregava o irmãozinho nas costas, e o irmãozinho devia ter 3 anos, né? Então uma criança de 5 anos é pequena, e de 3 anos tem, enfim, é pequena, mas pesa para uma de 5 anos. E aí tava levando nas costas, né, porque tava machucada a outra criancinha, o irmãozinho, e aí viu os dois assim e perguntou, não tá pesado, né? E aí a criança de 5 anos responde, é meu irmão. E ele perguntou de novo, não tá pesado? É meu irmão, né? E aí o padre não perguntou mais a terceira vez, porque entendeu, né? Que aquela criança estava dizendo, ó, tá pesado mesmo, mas eu e meu irmão vou levar. Uhum. Né? Né? Então a liberdade, falar, eu quero levar, eu quero, né? Isso é o que vai me dar realização, né? E é isso, né? A liberdade, né? Que leva até a fazer algo que no momento pode ser que custe, mas depois a gente olha para trás e fala, nossa, foi tão bom, valeu a pena, né? Carreguei meu irmão e ele teve esse momento que eu lhe poupei ali, que estava machucado, né? Então é isso, né? A liberdade às vezes pode custar, mas dá uma alegria depois tão grande. Com certeza. Bom, como o tema era sobre Santa Teresinha, né, ali, assim, Santa Teresinha, a espiritualidade, né, digamos, Uhum. e também a espiritualidade do Opus Dei, o senhor poderia falar um pouco mais sobre a espiritualidade do Opus Dei, pra gente Ah, entender? ótimo. Porque eu Uhum. acredito que ainda, né, antes da É. gente começar o programa, o Eric estava aqui perguntando pro padre, né, então, por quê? Como é que funciona? Acredito que muita gente também tem a mesma curiosidade. Tá bom, não, eu explico sim. Então, a mensagem principal que São José Maria recebeu de Deus, né, é essa da santificação do ordinário, da vida comum corrente. Daí, essa intersecção com o ensinamento de Santa Teresinha, com essas diferenças que a gente viu antes, né. A santificação da vida ordinária é em que cada um trabalha no seu trabalho e procura levar Deus nessa atividade em que ele realiza. E aí, São José Maria sugeria que era necessário levar a Deus ao longo de todo o meu dia de trabalho. Não tem um momento em que eu trabalho e um momento que eu rezo. Não, todos os momentos são momentos que eu sou convidado a estar com Deus. Né? Claro, no momento que eu estou preparando um texto, no momento que eu estou, agora estamos gravando um programa, né? Todos esses momentos eu lembro de Deus, por quê? Porque eu posso usar algum crucifixo que fica do meu lado e me lembro de Deus. É, coloco uma cruzinha que eu mesmo desenho lá no meio do papel quando eu estou escrevendo uma redação, né? E eu estou lembrando de Deus em todo momento. Ele é meu parceiro, meu parça. Vem aqui, Deus, vamos fazer junto isso aqui. Isso aí é outra coisa.
E São José Maria falava que era assim que eu tinha que trazer Deus no meu dia a dia. Alguns momentos eu paro, né, divido essas orações ao longo do dia e eu paro para só conversar com Deus. Mas se eu faço isso, os outros momentos que eu não converso com Deus, eu acabo também trazendo Ele. Aí tem um pensamento dele, que ele escreve, que é como uma oração em voz alta, né? Ele tem esses livros de oração, né? Caminho, Suco Forja, São José Maria, são o nome dos livros dele. E um desses livros, ele diz assim, num desses pensamentos: Senhor, que as minhas distrações sejam distrações ao contrário. Em vez de, nas minhas orações, lembrar-me das coisas do mundo, nas coisas do mundo eu me lembro de Ti. Nossa, que legal. Isso é o que o São José Maria dizia na sua essência. Nas coisas do mundo, eu lembro Deus. Eu estou lá fazendo minhas coisas, mas é aquela mãe de família que está lá na cozinha e lembra de Deus dizendo uma pequena oração enquanto está lá cozinhando. E lembra do marido e oferece para o marido, né, aquele tempero que está um pouco mais difícil de fazer, porque quer fazer para ele para agradar, né? Mas quer fazer também para Deus, né? Em primeiro lugar, né? É a criança que tá estudando e oferece, né, aquele trabalho com uma cruz lá do seu lado, né? Enfim, então é isso, é levar a Deus. Aí ele falava dos planos de vida, né? Plano de vida espiritual, que cada pessoa devia ter uma sequência de orações combinada na direção espiritual, e vai ser esse momento forte onde eu vou fazer a minha oração. E aí depois ela vai, entre aspas, contaminar os outros momentos em que eu estiver trabalhando, né? Então, uma oração mental, que é essa que eu leio um livro e medito, né? De manhã, uma oração mental à tarde. Aí tem pessoas que fazem 10 minutos, outras fazem 15, outras fazem até meia hora de manhã, meia hora à tarde, né? Depois a Santa Missa, né? Que eu procuro assistir à missa. E aí São José Maria animava que, meio do possível, ia aumentando, mas a pessoa ia tendendo a colocar a missa diária, né? Mas que vai aos poucos, né? Uma leitura espiritual, que é 10 minutinhos de um livro espiritual que eu vou lendo, né? E onde eu paro, eu converso no dia seguinte. E assim, a pessoa é capaz de devorar livros, né? Porque vai lendo 10 minutos, e olha aí, devora livros mesmo, né? Lê bastante, né? Porque é 10 minutos, mas é um dia depois do outro. É uma leitura do Evangelho, porque eu vou conhecendo Jesus, e por 5 minutos uma leiturazinha do Evangelho todos os dias, né? Uma visita ao Santíssimo. Enfim, essas são as práticas principais, né? Junto com o terço, também diário, né? Então, aos poucos, espalhar essas orações ao longo do meu dia, depende da rotina de cada um. Tem gente que vai assistir a missa à noite, tem gente que vai assistir de manhã, tem gente que vai fazer a oração da manhã logo quando acorda, tem gente que vai fazer a oração da manhã perto do meio-dia, mas antes do meio-dia, senão já não é manhã, né? E a outra a parte da oração vai fazer mais à tarde, depende da rotina de cada pessoa. Que ela distribui as orações de maneira que termina o dia, ela nem percebe que fez tanta oração. Acontece muitas vezes que eu vou orientando nas direções, às vezes a pessoa depois chega, padre, eu não sabia que eu era capaz de fazer tanta oração e ao mesmo tempo trabalhar tanto. É porque você economizou um tempo que você estava perdendo lá olhando no Instagram demais, economizou um tempo, perdão o prosaico, até no banheiro demais, no espelho demais. E aí você fez essas orações, acabou o dia, você fez todas as suas obrigações e ainda falou com Deus. Essa é a Muito, proposta de São José Maria. muito Né? legal, muito legal. Bom, a espiritualidade é um pouco diferente, né? Eu estava aqui Hum. comparando, porque não tem jeito, né? Por mais que esse podcast não tenha propósito, né, de ser um podcast da comunidade Shalom, porque não é mesmo, né? Exato. Mas, enfim, como é a minha espiritualidade Shalom, né? Eu estava aqui comparando, né? A espiritualidade é diferente, mas é tão belo, né? Tão rico as diferenças. Bom, o senhor falou que trabalha com jovens, né? Uhum. Existe uma importância, assim, dos jovens dentro da prelazia do Opus Dei, ou, enfim, existe uma evangelização, assim, não sei, uma missão do Opus Dei em relação aos jovens, como isso funciona? Então, São José Maria dizia que todos têm a sua importância, né? Jovens, casados, solteiros, enfim, todos. Então, simplesmente faz uma divisão para o trabalho, assim, para que se ajude dando um alimento personalizado para cada pessoa. Então, o Opus Dei tem atividades com as mulheres separado com os homens. São José Maria viu na fundação que tinha que ser. Então, tem um centro de formação próprio para as mulheres e outro
os homens, né? Já faz uma divisão entre homens e mulheres. Depois, para chegar a uma mensagem mais personalizada, então tem a formação própria para os profissionais, os casados, né? Então tem para os homens e para as mulheres profissionais casadas. E depois aquela prova para os estudantes, porque as demandas são diferentes, as temáticas são diferentes. Então, aí já abre um panorama para 4 tipos, né? Homens profissionais, homens jovens. Mulheres profissionais, mulheres jovens. Então, já abriu para 4 aqui, né? Com palestras e informações dedicadas, próprias para aquela faixa etária, né? É claro que vai crescendo as demandas, e aí a gente fez aqui uma divisão aqui mais recente, que não é da fundação do Opus Dei, não é, mas que foi desdobramento de tudo isso, assim, que aí a gente fez ainda para crianças, né? Que são aquelas que estão ainda no ensino fundamental, né? Exatamente porque muitas vezes, se não chegamos antes, vão ficando muitas feridas naquelas crianças, porque a coleguinha da escola explica errado, enfim, experiências que causam trauma, né? Então, se a gente dá essa formação para uma criança também, a gente ajuda muito. E aí, então, eu estou com um projeto, né, recente, comecei este ano, e dedicar especialmente para as crianças, né? Então, eu estou dando a direção espiritual para moleque de 9 anos, 10 anos. Ai, A ai, minha que... especialidade é começar dessa idade, né, 9 para 10, e até 16 anos, né, pegar a adolescência, né, ou a aborrecência também chamada, né? Né? Então é essa. Então aí abre mais 2, porque homens e mulheres, então aí tem Sim, 6 frentes, né? 6 frentes, e eu fico com essas mais inferior, essa de baixo, né? sim. Então, quais são as formações? É uma meditação, ou seja, uma palestra que o padre dá semanal, né, para essa faixa etária. Os profissionais nem sempre eles têm tempo, aqueles mais velhos. Então, aí se faz de 15 em 15 dias, né? Se faz uma formação maior e depois uma outra, talvez, na casa das pessoas, né, que chama os amigos e tal. E essa muitas vezes dá aos leigos, uma dá ao leigo e outra dá ao sacerdote no mês, né, para os profissionais. Depois para os jovens, eles tendo mais tempo, aí tem toda semana para eles, né? Toda semana tem essas formações. Para os universitários é meia hora. Para a molecada, 10 minutos já se distrai. Então tem que ser 10, 15 minutos estourando, senão ele já se distrai, né? Eu lembro uma vez que fui dar para meninas, né, dessa idade, acho que tinha 9 anos, quase todas, né? Aí eu dei 5 minutos e uma levantou a mão para perguntar, né? Aí eu falei, nossa, o que ela vai perguntar, né? Eu tava falando lá de confissão e tal. E ela perguntou, quantos botões tem a sua batina? E ela não ficou com nada, né? Tava só olhando para que eu tava de batina, né? A túnica lá. Eu falei, olha, eu nunca contei não. Vamos contar junto aqui? Aí tinha 30, né? Ai, Mas criança é assim, né? Tem que ter a abertura para elas, né? com Então é certeza. isso. Então é uma formação adaptada, né? E quase todo o tema é ou virtudes ou fazer com que, como São José Maria gostava de dizer, que a pessoa aprendesse a santificar o seu trabalho, né? Ou a sua ocupação, se é criança, vai ser o estudo, né? É, através do ensinamento do Evangelho, né? Então se pega muito Jesus Cristo e Jesus Cristo trabalhador, mesmo na vida pública, o Evangelho está cheio de exemplos de Cristo, né, que ia atrás das almas, né, e que fazia aquelas caminhadas longas, né, e que explicava de um jeito ou de outro com paciência para as pessoas, né. Isso é o trabalho, isso é o que Cristo fez, né. Não ficou num lugar parado, venham a mim, né, não, ele foi atrás das pessoas, né. Isso é muito bonito e dá para tirar muito ensinamento.